Oi, galera, Boteco Behaviorista. Eu sou o Felipe, estou aqui com o César, que vocês já conhecem. Oi, pessoal. E estou com a Lívia. Oi, meninas. E o Rafael. Eles vão se apresentar e hoje a gente vai falar sobre Grey's Anatomy, quer dizer, psicologia hospitalar. E, Lívia, se apresentei, porque acho que o pessoal não te conhece ainda, né? Nem todo mundo. Bom, eu sou a Lívia, formada na PUC, mestrado na PUC. PUC da onde, Lívia? Ah, é verdade. Eu sou da PUC São Paulo, mestrado e graduação na PUC São Paulo. É isso. Ah, esse povo de São Paulo é tão autocentrado, né? Não é? PUCamp é filial, gente, desculpa. Ai. Polêmica, nossa. Já tô vendo os comentários. Mas tá. E o Rafael, que é o nosso convidado superstar de hoje, né, Rafael? Ô, louco. Não que a Lívia seja menos especial nos nossos corações, mas é porque o tema de hoje é o Rafael, né? Então. Um pouco mais da minha área, né? Bom, tudo bom, pessoal? Eu sou o Rafael, eu sou psicólogo hospitalar já desde 2013, que eu entrei na residência multiprofissional, então minha carreira já começou aí nessa parte aí bem forte do hospital, 60 horas semanais, então era bem pesado mesmo, né? E me formei em 2012 e já engatei em 2013 com residência. Aí, desde que saí da residência, eu sou ainda psicólogo do Hospital Sobrapar até hoje. Fiz mestrado e a graduação lá na PUC também, PUC Campinas, no caso, né? E, enfim, né, a minha área até hoje de atuação. E eu lembro de pensar, putz, não é tão comum assim ver análise do comportamento no hospital, ou pelo menos analista do comportamento no hospital, né? Por isso que eu falei, nossa, vamos gravar um boteco, então. Na verdade, é uma demanda que já vem de alguns botecos atrás. Vários comentários de vídeos que a gente fez sobre clínica, ou qualquer tema mais ou menos relativo à saúde. Tinha pessoas pedindo, né, boteco sobre psicologia hospitalar, porque não tem realmente material a respeito. Aliás, ou tem, a gente não conhece, Rafa. Bom, eu sei que eu não conheço, então o Rafa tá aqui para contar um pouco. Conta um pouco, então, Rafa, como é que, sei lá, que as... Material, assim, acaba sendo um pouco difícil de achar mesmo, assim, porque tem algumas coisas que a gente consegue encontrar em literatura nacional, inclusive, né, sobre a atuação do analista do comportamento no hospital, mas, assim, muitas vezes são temas, né, que a produção da psicologia hospitalar traz, que são muito mais abrangentes, assim, da atuação do psicólogo, a teórico nesse sentido, né, do que do analista especificamente. Então, é mais fácil encontrar esse tipo de literatura do que a específica da análise do comportamento. Existe, mas assim, a gente acaba garimpando, assim, pegando algumas, né, mais específicas que trazem essas questões. E algumas coisas assim que a gente acaba encontrando, né, assim, mesmo que não seja analistas do comportamento, a gente vê lá várias referências que são de técnicas comportamentais, né, bem específicas, por exemplo, de modelagem, que são utilizadas dentro do hospital para chegar nos objetivos da psicologia hospitalar mesmo. Então, existe, né? Mas dessa maneira um pouco mais difícil de reconhecer mesmo. Então é uma área que o profissional tem que estar aberto para ler um pouco de tudo, né? Não só dentro de não é muito específico de análise do comportamento. Até porque, assim, muito do que a gente consegue ver em outras fontes que não são aplicadas ao hospital, mas a clínica mesmo, a gente consegue transpor para o hospital. Mas, assim, claro que não é nessa característica de psicoterapia, né? Uma proposta totalmente diferente de atendimento focal, mas a gente acaba conseguindo ver as referências e lendo muito mais do que realmente seria só da análise do comportamento, né? Outras áreas de atuação do psicólogo mesmo. E, Rafa, você trabalha com outros psicólogos dentro do hospital? Sim, a gente tem uma equipe hoje de 3 pessoas, 3 psicólogos, né? A gente tem a sorte da presidente do hospital ser uma psicóloga, o que é raro de acontecer, né? E então, assim, é um serviço assim que já está instituído há muitos anos, ela mesma instituiu já há muitos anos, e a gente sempre se manteve em 2 pessoas. Aí, esse ano, especificamente, eu pedi uma redução de carga horária e com isso a gente acabou conseguindo contratar mais uma pessoa, e somos em 3, só que nós também não damos conta do serviço sozinhos, então nós temos ajuda de estagiários. E aí, os estagiários, eles vêm para nos ajudar, assim, a fazer vários atendimentos, e, em contrapartida, também eles têm uma formação mais específica em área da psicologia da saúde e em análise de comportamento também. Então, que a gente tenta fazer, assim, uma formação para eles, assim, mais teórica também. E prática, a prática é muito maior que a horária, né? E como que é a rotina de vocês lá no hospital? Porque o que eu lembro da faculdade de me falarem muito é assim, ó, o psicólogo não vai para fazer atendimento clínico individual.
Começa com aquela velha história, assim, qual que é o setting, né, do hospital? Ele é totalmente diferente da clínica, né, assim, até de coisa básica, assim, né, então, assim, qual que é o setting de você não estar sozinho com o seu cliente, ali, com o seu paciente, né, então você vai ter que atendê-lo juntamente com outras pessoas ao seu redor, né, mas podendo direcionar somente a ele, e também tem uma questão, assim, que a psicologia hospitalar também, até por definição de Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, ela vai ser entendida não somente a atuação do psicólogo nos leitos, né, dentro da internação do hospital, mas quando, assim, a gente tem o nível secundário de atenção à saúde, né, que seriam os ambulatórios, ambulatório médico, né, dos hospitais, por assim, HC, que tem bastante disso. Na Sobrapar nós temos também, tem um ambulatório onde os pacientes do Sobrapar vão para poder fazer os atendimentos, né, com os médicos, exames assim, e fazem consultas, né, para poder pedir exame, para poder ser avaliado, para então agendar uma cirurgia, por exemplo. Essa atuação dentro do ambulatório, ela também é considerada como uma atuação da psicologia hospitalar. E aí a gente consegue fazer outras formas, né, de atendimento que não são só essas clássicas de internação, né, de paciente beira-leito, né, é uma coisa assim um pouquinho diferente. E aí a gente consegue fazer bastante coisa, mas não é todo hospital que tem esse tipo de serviço. E nem tempo também para poder fazer esse tipo de atuação. Isso que você falou de terem, né, diferentes formas de intervenção mesmo que você pode ter como analista do comportamento no hospital. Então, assim, o quanto do que você faz é mais um sentido de prevenção primária, quanto do que você faz já está lá na ponta, tipo, no sentido de cuidados paliativos, os tipos de intervenção com que você trabalha e como que você vê essas possibilidades para o analista do comportamento. Onde eu estou hoje, especificamente, a gente trabalha com um grupo muito específico, que são pacientes que têm deformidades craniofaciais. Então, eles vão fazer, geralmente, cirurgias reconstrutoras, seja por algum tipo de acidente que eles tenham sofrido, seja por alguma malformação congênita. Então, assim, esse tipo de conteúdo mais específico é o tema maior, assim, de todos os nossos pacientes. No hospital que eu estou hoje, a gente não lida muito com essas questões de cuidados paliativos, porque, assim, são cirurgias pontuais e assim, 100% delas são eletivas, na verdade. Então, assim, são todas agendadas. Na minha experiência mesmo como residente na PUC Campinas, que aí, sim, o Hospital Geral, né, que é um hospital que aí tem de todos os tipos de casos. Aí eu tinha essas experiências de cuidados paliativos, né, dentro de um setor maior de oncologia, aí, assim, pacientes de todas as especialidades, né, que acabavam sendo encaminhadas para oncologia e faziam seu tratamento, então, desde pacientes que tinham já uma perspectiva curativa aos pacientes que tinham uma perspectiva mais paliativa mesmo, assim, não necessariamente de paciente terminal, né, mas de já não ter uma perspectiva de que ele seria curado daquela doença. E isso também acabava acontecendo. E, assim, dependendo dessa área que nós estamos, então, assim, desde o paciente oncológico ao paciente que está internado por conta de uma urgência, um paciente que vai fazer uma cirurgia de emergência, ou que fez uma cirurgia de emergência e ainda precisa entender e compreender tudo o que aconteceu, todas as alterações de comportamento que ele tem que ter para poder ser compatível com uma reabilitação de saúde dele. E no hospital onde eu estou hoje também tem muito disso, da preparação para a cirurgia, porque como é um ambiente um pouquinho mais previsível do que vai ocorrer, então são pacientes que não estão em emergência nem urgência, eles conseguem vir até nós, né, os psicólogos, nós conseguimos fazer um trabalho muito de preparação para os procedimentos que eles vão passar. E essa preparação, assim, já a gente prevê, assim, a instalação de um repertório mais adaptativo para o que ele vai passar, tanto para o evento em si, que seria o procedimento, quanto para o posterior, né, um pós-cirúrgico, alguma coisa assim que tenha que fazer com que ele amplie um pouquinho do repertório dele. Como que ser analista do comportamento te ajudou nessa correria toda? Olha, assim, é a base, assim, acho que ser psicólogo, assim, né, assim, muito do que a gente aprende como psicólogo, independente da análise do comportamento, ajuda bastante, mas, assim, a atuação é puramente aquilo que a gente vê e que a gente aprende em análise do comportamento, né, assim, o manejo, assim, compreender, assim, toda essa questão, assim, da adaptação do paciente, assim, o que é funcional para ele, assim, a nível de desenvolver repertório para poder conseguir se reabilitar na saúde dele. Então, assim, desde as técnicas básicas, assim, de modelagem, modelação, que a gente acaba usando bastante, quando eu faço, por exemplo, assim, uma preparação para um procedimento, para as crianças
que vão fazer algum exame invasivo, por exemplo. Na Sobrapaz faz muito um exame que é nasofibroscopia, que é um exame em que eles inserem uma câmera, né, através de uma fibra, né, pelo nariz, e que a criança tem que estar totalmente colaborativa, ciente, né, consciente, para poder responder tudo que o médico pede, e faz assim com crianças de 3, 4 anos de idade. Então, na hora do exame, ele tem que estar, assim, fazendo exatamente aquilo que é pedido pela equipe médica. Para poder chegar a maior probabilidade dele conseguir fazer, a gente faz vários ensaios comportamentais com a criança. Então, assim, através de modelagem mesmo, assim, reforço diferencial, para que ele vá conseguindo, né, assim, se aproximar o máximo possível daquela resposta que a gente gostaria que ele tivesse no momento, né, para na hora do exame a gente faça, assim, aumentar a probabilidade dele conseguir responder como nós gostaríamos, né. Então, obviamente, como analista de comportamento, a gente não garante nada, assim, no nível, assim, de instalação, né, do repertório para a hora que ele for se expor a uma contingência real, mas a gente aumenta a probabilidade dele conseguir responder da maneira que a gente gostaria. E isso ajuda muito, assim, isso é uma das coisas que a gente faz muito dentro do hospital, pelo menos onde eu faço hoje, né. E para outras coisas também, assim, até a nível de treino de assertividade, que envolve muito também essa questão de modelação e modelagem, né, que a gente vai fazendo, assim, focadamente, né, mas, assim, com o intuito de conseguir adaptar o paciente ali do hospital mais, assim, o melhor possível, né, naquele momento que ele se encontra. Pô, que da hora, deu até vontade de trabalhar na área agora. É gostoso, assim, eu gosto muito, muito mesmo, é muito bom. E aí, assim, essas coisas todas, a gente, assim, essa parte básica, né, assim, se a gente aprende muito bem uma modelagem, né, reforço diferencial, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, assim, nesse contexto de preparação, né. Então, essa preparação, ela pode ser tanto para esses exames invasivos que se faz no hospital e para cirurgia também, né. Então, assim, desde ensinar técnicas de relaxamento, né, também que é uma coisa bastante importante para o paciente, né, dependendo do momento em que ele está, de ir para um centro cirúrgico, como eu havia dito, né, treino de assertividade também, para ele poder se expor para a equipe médica, fazer perguntas pertinentes às dúvidas que ele tem, né, coisas assim, muito de organização mesmo, né, e essa organização com uma função mesmo de diminuição da ansiedade, com uma função, assim, com que ele consiga, né, ter acesso àquela informação que ele gostaria. Não sei, eu tô adorando ouvir. Acho que eu não falei pra vocês, na verdade. Eu trabalhei 1 ano no hospital. Ah, é? E a minha experiência foi completamente diferente. Foi bem difícil. Só que eu acho que eu tava num contexto muito diferente, porque era um hospital de infecto. Então, quase todos os pacientes tinham HIV e alguma doença decorrente da deficiência imunológica. Então, era HIV e pneumonia, HIV e... Enfim, eles eram internados por esses outros problemas. As E era doenças muito oportunistas, pontual. né? Exato. E era muito pontual, porque, assim, a pessoa estava lá, quando ela melhorasse, ela ia embora. Podia ser daqui um dia, podia ser daqui 3, 4 meses. Então, era muito diferente, muito diferente. Foi uma experiência bem diferente. Eu tô adorando ouvir uma experiência bem comportamental dentro do hospital, porque a minha era assim, todo mundo ao meu redor era psicanalista. Uma vez eu comentei que era comportamental e, assim, fizeram até careta mesmo, tipo, você é comportamental, credo. E, enfim, foi bem difícil. Quem nunca passou por isso, né? Enfim. Fica até um ambiente aversivo para você mesmo. Nossa, total, né? total. Fazer aquilo que você acredita que seja o mais adequado, né? Nível até de intervenção, né? E eu tinha supervisão lá dentro do hospital com a psicanalista e ela falava em psicanalistês e eu que me virava em transpor. Acho que é muito disso, assim, né? Essa parte, assim, né? Porque eu tive experiência, né, em 2 ambientes muito distintos hospitalares, né? Então, como eu falei, o Hospital da PUC Campinas, por exemplo, eu tenho um hospital geral, né, que me fez, assim, ter uma experiência muito vasta, né? Então, desde o momento em que eu pude também atuar dessa maneira com preparações para procedimentos, mas isso ocorre, assim, numa frequência muito baixa para a gente. Então, a gente tem que, assim, desenvolver um repertório terapêutico mesmo, né, de intervenção direto com os pacientes, onde a gente consiga, assim, ser mais focado, né? E muito da literatura que a gente vai ver, assim, de psicologia breve, atendimento focado, nunca é de base analítica comportamental, né? Então, a gente tem que, assim, ver onde que a gente se encaixa nesse sentido para poder realmente fazer e ter uma consistência, né, teórica e prática ali junto com o ambiente onde a gente está trabalhando efetivamente. Assim,
não tem como simplesmente dizer, né, uma experiência única só que consiga transpor tudo, porque é muito disso, né, assim, de qual que é o objetivo, qual que é o momento que eu tenho, o tempo que eu tenho com o paciente, como a Lívia falou, né, que acaba sendo muito imprevisível, né, você está no hospital, você pode ter 1, 2 dias com o paciente, ou você pode ter 3, 4 meses. Na Sobrapar, onde eu estou hoje, isso é muito previsível, como eu falei para vocês, o tempo de internação também, né, mas quando eu estava na PUC não era, então, assim, às vezes a gente tem que lidar com demandas ali do paciente que surgem da internação mesmo, né, e então, isso também que é importante do nosso papel, não ficar só sob o controle, assim, de técnicas específicas para poder lidar, mas, assim, também com pesquisas que falem sobre o paciente hospitalizado como um todo mesmo, né, então, uma das coisas que a gente prevê que aconteça mesmo é, assim, a depressão, assim, do humor mesmo, assim, não do humor patológico, obviamente, mas do humor do paciente justamente pelo tempo de internação dele. Então, a gente já tem que saber, assim, prever que isso vai ocorrer, né, identificar, assim, funcionalmente para ele como que isso pode ser alterado, para que ele consiga se adaptar melhor a uma internação. Então, assim, é muito vasto, assim, a forma da nossa atuação dentro do hospital, até porque o hospital, ele traz muitas possibilidades. Então, é um paciente lidando com a doença, é um paciente lidando com perdas de reforçadores básicas, assim, tipo, que são do dia a dia dele. Então, assim, ele já não pode mais ter aquela rotina, ele já não pode mais ter acesso ao alimento que ele gosta, ele já não pode ter acesso nem, geralmente, à programação da televisão que ele gosta, assim, coisas rotineiras que a gente tem que analisar e entender como que ele consegue lidar com isso, né, de uma maneira adaptativa ali naquela internação. Isso para um hospital que prevê, né, a imprevisibilidade, no caso, né, das internações. E onde eu estou hoje, eu posso dizer assim, que é muito confortável para mim, porque além de todo esse ambiente previsível, né, do que vai ocorrer, eu tenho também esse espaço de fazer atuação a nível ambulatorial, que me ajuda muito a diminuir qualquer tipo de situação que possa ocorrer numa internação, por exemplo, né? Porque eu trabalhando com o paciente antes, né, da internação dele, a probabilidade de na internação ocorrer alguma coisa ruim a nível que poderia ser controlada diminui muito. Então ele consegue realmente ter um manejo melhor ali. E para a galera que está aí na graduação, que está começando, que está assistindo a gente, quer conhecer um pouco mais, começar a entrar no tema, o que é que você sugere, assim, de leitura, de vídeo, de livro, de artigo, de qualquer coisa? Tem um livro muito bom, eu posso ser suspeito para falar porque eu participei dele, tem um capítulo dele, mas ele chama Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática, que ele fala, assim, muito mesmo, assim, sobre a atuação do psicólogo no hospital em diversos setores. Isso também, assim, é muito interessante, porque em muitos hospitais hoje em dia a gente vai ver que é setorizada a ação das equipes, né? Então, por exemplo, se você tem uma equipe de psicólogos, pode ser que o psicólogo X ele estará responsável por um setor do hospital, ele não vai ficar provavelmente responsável pelo hospital inteiro, até por conta de toda essa complexidade, né? Da gente ter necessidade de entender sobre doenças, sobre a terapêutica, sobre a parte que implica, né, no pós-cirúrgico do paciente, a gente tem que ter um conhecimento um pouco mais vasto. E esse livro, por exemplo, ele acaba trazendo a atuação desses grandes setores. Então, assim, o psicólogo inserido na UTI, o psicólogo inserido no pronto atendimento, o psicólogo inserido nos cuidados paliativos, né, na oncologia. Isso, assim, dá para poder dar uma pincelada e entender. E muitos desses, assim, é um livro, assim, que ele foi organizado, mas não tem, assim, uma organização específica para ser sobre análise do comportamento. Mas muitos dos participantes, eles são analistas do comportamento. Inclusive eu, a Marina e a Rosana Dias, que fizemos esse capítulo sobre psicologia pediátrica, nós 3 somos analistas de comportamento. E todos os outros participantes, a maioria também é. Então vai, assim, conseguir encontrar, assim, formas, assim, modelos, né? Desde essa parte, assim, de preparação para o procedimento, por exemplo, vai conseguir ver bastante coisa e ter uma ideia, né? Assim, ver o que se identifica, o que gosta, até dessa vasta parte aí que tem no hospital, das grandes áreas dele. Né? Rafael, da hora, adorei. Já entendo um pouco mais sobre essa área agora. E para a galera aí que está assistindo, deixem os comentários e se vocês quiserem que a gente entre mais especificamente na psicologia hospitalar, em alguma área de atuação mais específica, ou tem sugestões de pessoas para a gente convidar, deixa aí nos comentários que a gente está sempre acompanhando. Beleza? Valeu e até a próxima.